Olá, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos há poucos dias de fazermos o nosso jejum de Daniel e queremos pontuar algumas considerações importantes para que nós façamos esse jejum de forma consciente, racional, sabendo o propósito do jejum. E o primeiro ponto importante que nós desejamos esclarecer é a definição do jejum. Jejum é a abstenção de alimentos por um período específico. Essa palavra jejum significa exatamente não comer. E é por isso que muitas vezes nós chamamos o café da manhã de desjejum, porque ele interrompe esse período que nós passamos a noite sem ingestão de alimentos, sem comermos. E aí a gente chama o café da manhã de desjejum, porque interrompe o jejum noturno. Espiritualmente falando, a gente pratica o jejum com a intenção de buscar o Senhor, de nos fortalecermos espiritualmente. Existem vários tipos, várias adequações, mas a intenção precisa ser sempre a mesma: buscar o Senhor quando nós fazemos o jejum de forma espiritual. O jejum, ele tem o objetivo de trabalhar em nós a mortificação da nossa carne, para que nós possamos submeter nossas vontades a Deus. Então, a intenção é que os nossos desejos carnais, nossos apetites carnais sejam mortificados, para que nós venhamos trabalhar a nossa submissão ao Senhor, a nossa humildade, e venhamos nos render ao Senhor com o coração quebrantado. Nós estamos aí admitindo alimentos de legumes, verduras e frutas. Por isso que nós chamamos esse jejum de Daniel. Por que a gente deu o nome jejum de Daniel? É com base no texto bíblico de Daniel, inclusive a referência bíblica é Daniel, capítulo 1, versículo 12, onde Daniel, ele resolve não ingerir os alimentos oferecidos naquele banquete que o rei ofereceu àqueles que vieram cativos lá da Babilônia. E ele então propôs ao eunuco que ele e seus amigos comessem apenas legumes e água. E com base nessa referência, nesse episódio, nós estamos chamando nosso jejum de Daniel, porque nós vamos admitir a ingestão de legumes, verduras, frutas e água. O propósito do jejum não é de forma alguma manipular Deus, querer controlar os planos de Deus, de jeito algum. O propósito do jejum é aprofundar nosso relacionamento com o Senhor, purificar o nosso coração, renovar a nossa mente, buscar força em Deus e não em nós, e através dessa prática admitir que a nossa força vem do Senhor. Então são esses os propósitos do jejum. A palavra de Deus fundamenta isso em alguns textos bíblicos. Joel 2:12, a palavra diz: voltem para mim com jejum, choro, lamento. Mateus 4 cita a tentação de Jesus e é bem claro quando diz que Jesus foi levado ao deserto e após jejuar 40 dias e 40 noites. Então esse jejum que Jesus fez certamente nos inspira para que tenhamos uma fé mais fortalecida, um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Pai. Esther também é um grande exemplo para nós, porque ela convocou todo o povo para estar jejuando e orando para que ela pudesse se apresentar diante do rei. É muito importante que nós entendamos que é necessário estar com o coração voltado para chamar a atenção de Deus e não dos homens. Nós não precisamos dizer que estamos jejuando. É claro que nós saberemos. É claro que foi um convite público. Então nós estamos ali no grupo, vamos falar sobre jejum. Todas nós sabemos que estamos jejuando, mas nós não precisamos estar com o rosto desfigurado, falando sobre isso como se fosse um sacrifício e um status. Pelo contrário, a prática do jejum precisamos levar à humildade e a ter isso como algo secreto com o Senhor. Evitar até dizer isso, para que seja algo mesmo que aprofunde e enraize o nosso relacionamento com o Senhor. Há muitos benefícios espirituais com essa prática. Através do jejum nós exercitamos a nossa submissão ao Senhor, a nossa humildade. Através do jejum nós também temos um alinhamento à vontade de Deus, como nós já citamos aqui alguns textos bíblicos. Através do jejum a nossa fé é fortalecida. Então, são benefícios espirituais que ganhamos, que adquirimos, que temos como resultado. Na prática, como é que precisamos fazer? Todas as vezes que formos ingerir o alimento, o legume ou a fruta, nós possamos direcionar a nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Fazemos a nossa oração em pensamento ou no secreto, se pudermos, se tivermos condições, porque cada uma vai acomodar a sua realidade. No momento que estivermos ingerindo o alimento, orarmos ao Senhor: Senhor, me fortalece. Senhor, eu quero estar alinhada à sua vontade. Senhor, eu desejo realizar os teus planos. Eu quero ser direcionada por ti. Me ajude, Senhor, a ser uma mulher segundo o teu coração. Então são pedidos que demonstram a nossa rendição e o nosso desejo de estarmos submissas à vontade de Deus. Então esse é o nosso propósito. Nos abstermos mesmo de alimentos e entendermos que vamos mortificar a nossa carne. Que a busca, o desejo pela presença de Deus é maior do que o nosso apetite, do que os nossos desejos carnais. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos seguir juntas nesse propósito. Um abraço.